temos um outro livro aqui, que é um outro livro que também eu já estou pensando em termos de lista de presente. Se chama Humanizar, um guia para construir nosso mundo, de Thomas Heatherwick. Thomas Heatherwick é um dos grandes designers da atualidade. Ele é quase um celebrity designer nessa altura. Ele não é arquiteto. Agora, esse livro aqui é um livro polêmico, mas eu adorei. E o que é isso aqui? Isso aqui é uma cruzada dele contra a arquitetura modernista, contra o tédio das nossas cidades. Ele acaba com Le Corbusier. Eu não sou um particular fã do Le Corbusier, não. Eu adorei, porque eu acho que o mal que o Le Corbusier fez à arquitetura, no mundo inteiro e sobretudo aqui no Brasil, com os seus vários discípulos, Niemeyer entre... Mas você tem a Bauhaus, você tem Frank Lloyd Wright, você tem outros Frank Lloyd Wright é outro departamento. Le Corbusier é essa linha reta, essa... Não, claro, a coisa máquina de morar. Máquina de morar, que o que ele prega aqui é o seguinte... Prédios com 400 apartamentos, né? O que ele prega, o Thomas aqui, é que havia uma generosidade, e há uma generosidade numa boa arquitetura, que a arquitetura modernista, Le Corbusiana, digamos assim, não tem. Porque são prédios pelos quais você passa e você não olha, nada atrai teu olhar. Eles não fazem você se sentir bem. Eu não discordo de você quando a gente está falando de Le Corbusier, tá? Mas é esse que ele... Tá, tudo bem. Mas deixa eu fazer ponderações. Frank Lloyd Wright a gente já concordou. Frank Lloyd Wright é outro departamento. Bauhaus a gente concorda. É outro departamento. Você pega... Tem um prédio dos Irmãos Roberto, em Copacabana. Os Irmãos Roberto são um escritório de arquitetura modernista brasileiro que fez... Trabalhou muito aqui no Rio. Muito no Rio. Eles fizeram coisas super importantes, como o Aeroporto Santos Dumont, como o prédio da Academia Brasileira de Letras. Tem um prédio azul e branco em Copacabana, com umas janelinhas moriscas, com umas coisas moriscas. É uma coisa que são quadrados, mas... É quase que como se fosse um jogo, que é uma beleza, é numa rua super arborizada. Mas não é a isso que ele se refere. Ou mesmo se você pega, eu continuo aqui invocado, você pega o Ride, por exemplo, que era um arquiteto da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é o cara que fez o MAN. Ele tem também aquele conjunto habitacional na Zona Norte, que é o Pedregulho, sabe qual é? Sei. Que faz uma onda, é um troço barato para ser residência para gente, mas contorna o morro e abraça o morro. Mas não é, ele não ataca o modernismo per se. Ele ataca o Le Corbusier. Ele ataca essa ideia de que as coisas monótonas demais, anônimas demais, sérias demais, elas não são feitas para favorecer o ser humano. Brilhante demais, esse inclusive mata os pássaros, né? Cada torre dessas que você faz coberta de vidro é uma mortandade de pássaros contínua, né? Reto demais. Eu só estava defendendo a arquitetura modernista. Simples demais. Eu só estava defendendo... Plano demais. Eu só estava defendendo a arquitetura modernista. Porque eu acho que existe poesia na arquitetura modernista. Pode existir. Não no Le Corbusier. Mas não é usada em 90% dos casos. Quer dizer, é um tipo Você está falando das torres de vidro, essas coisas. Eu estou falando das torres de vidro, eu estou falando da péssima arquitetura que se fez no Brasil e que a gente não pode contestar, ou não podia contestar, porque a gente vinha naquele endeusamento do Niemeyer como herói da pátria e tal. E o Niemeyer, como Le Corbusier, ele tem uma ideia de escultura que funciona. De vez em quando ele faz um palácio que é muito bonito, mas a ideia do descampado é horrível, é anti-humana. Você pega aquele descampado da Praça dos Três Poderes,
ou daquele monumento da América Latina lá em São Paulo. Isso é Lúcio Costa e não Niemeyer, né? Mas, o monumento da... Mas é a concepção dos dois. Sabe? Eu acho as coisas do Niemeyer bonitas. Você já morou numa coisa do Niemeyer? Também não me exagere. Eu já morei, tá? É? É ruim, eu sei. Pois, pronto. Ele é um grande escultor. Eu vou te dizer onde que eu morei. Eu morei em Brasília, numa daquelas superquadras, que tinha a seguinte característica. Eram apartamentos pequenos, né? Apartamentos funcionais, e todos tinham a ideia genial de os quartos abrirem todos para a sala, porque aí você não precisava ter um corredor, desperdiçando o espaço da casa. Então, quando você estava em casa e aparecia alguém em casa e você estava de camisola, era um desespero, porque você não podia se esconder em lugar nenhum. Eu tinha um ódio daquilo. Um ódio. Garrei ódio. Olha, ele dá muitos exemplos aqui de coisas absolutamente desumanas. O ponto de vista dele é que a gente precisa ter alguma coisa para prender o olho. A arquitetura tem que ser atraente. A única referência ao Brasil está aqui. É uma foto da Praça dos Três Poderes. Da Esplanada dos Ministérios. Da Esplanada dos Ministérios, que diz assim: por que uma cidade deixaria alguém construir tantos edifícios como esses? E é verdade, porque são horríveis. Aqueles prédios dos ministérios são muito feios. Eles vivem todos encrequelados, né? Vivem encrequelados, são horríveis de manutenção. É uma cidade onde faz um calor louco, bate aquele sol, e eles não têm uma fuga do calor, porque são envidraçados, né? Mas posso te falar uma coisa? Eu acho o Palácio da Justiça pior. O Ministério da Justiça. Bem, sabe qual é aquele que tem aquelas fontes no... Sei. Enquanto o Itamaraty é lindo, eu acho o Itamaraty lindo, Cora. O Itamaraty é lindo. A catedral é muito bonita como ideia. Eu não gosto da catedral. Não, eu acho que a catedral é bonita como forma, é interessante. O que esse homem, ele acha que a arquitetura modernista é uma seita. E tem razão. E você vai para o interior do Brasil, onde você tinha casas muito pessoais. Cada casinha que as pessoas construíam, que era um primor de individualidade. Aquelas que as pessoas punham a data da construção, e um fazia uma platibanda assim, outro fazia platibanda assado, faziam detalhes. A má arquitetura modernista acabou com isso. Porque quando você inventa que não precisa mais telhado em nada, que basta você fazer um caixote que você está dentro de uma casa, você cria uma feiura à tua volta assustadora. Mas você sabe que... Isso é uma coisa que mesmo arquitetos modernistas concordam, né? Que o modernismo destruiu a arquitetura popular brasileira. Acabou. Enfeiou o Brasil inteiro. Tudo quanto é cidade do interior. Mas as cidades grandes também. Olha para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade horrível. O Rio de Janeiro tem uma localização maravilhosa, mas tem uma arquitetura abominável. O Marco Sacorré dizia, que o Rio era uma cidade feia num lugar lindo. É isso. É uma cidade horrenda. Eu acho que a frase era assim: é uma cidade feia construída no lugar mais bonito do mundo. Pronto, é tipo isso. Porque é mais econômico, ninguém precisa pensar, manda tasca, aquela especulação imobiliária horrorosa. Aí, a gente viaja para a Europa, a gente viaja para a Ásia para ver as cidades, né? Você chega em Xangai e você fica maravilhada. É um prédio mais bonito que o outro. Até Dubai, que é uma contradição, porque é aquele monte de vidro no meio do deserto, mas há uma intenção naquelas construções de ser alguma coisa. Eu acho Dubai horrível. Mas é mais interessante. Essa construção que nós acabamos fazendo aqui é medonha. A gente perdeu a noção do que é um lugar
agradável. Eu tenho, particularmente, uma birra enorme com essas construções do Minha Casa Minha Vida. Eu concordo com você. Porque eu acho que o fato da gente estar fazendo moradias de baixo custo não significa que a gente tem que fazer moradias de baixo custo eu acho que é mais emocional, sabe? Eu acho que é mais fundo do que isso, tá? Tem uma crítica que o Washington Fajardo faz que eu acho muito interessante, que é o seguinte: casa boa é casa construída num lugar que tem infraestrutura, que tem... Eu nem estou entrando mais nesse deixa aspecto, não. Deixa eu trazer o ponto aqui do Washington, que eu acho que ele tem toda a razão. Infraestrutura tem supermercado perto, tem cinema perto, tem metrô, ponto de ônibus, tem tipo as coisas que você precisa. A gente está com centros da cidade, em todas as grandes cidades, que estão sendo abandonados porque as empresas cada vez menos precisam de espaço de escritório. Então, é muito mais barato você retrofitar os centros da cidade que têm essa infraestrutura e transformá-los em moradia. Você vai resolver um problema imenso. Mas eu não estou falando do que você vai resolver, eu estou falando do que tem sido feito, que são esses conjuntos habitacionais sem alma, sem coração, eu concordo com você, feios, sem uma planta, sabe? E achar que as pessoas vão ficar contentes com uma situação. Eu acho isso uma coisa tão discriminatória. Eu concordo. Sabe? Como se pessoas para as quais você constrói caixas de baixa renda não tivessem direito a ter uma casa bonita, cuidada, feita com amor, um bom projeto. Por que não se fazem concursos de arquitetura? Você tem conjuntos de baixa renda lindos pelo mundo afora. E as pessoas se sentem contentes de morar neles. Mas você não pode se sentir contente de morar no Minha Casa Minha Vida. A alma humana não foi feita para isso. Então você vai para Barcelona e você fica dias em Barcelona olhando para o alto, para olhar para a arquitetura, e você fica sem ar diante daquela arquitetura. E não é só por causa do Gaudí, né? Não, todos os arquitetos em volta muito bons. Você vai, Budapeste tem uma arquitetura linda também. Enfim, você vai ver a arquitetura dos outros que você não faz, né? Então, eu acho que esse livro é um apelo muito, muito importante no sentido de se humanizar as nossas cidades, porque a gente se esqueceu disso. Você vai fazendo torres e torres e não há um espaço para a pessoa descansar, para ela parar, para o olho dela se divertir. O que ele propõe é que um prédio segure a tua atenção pelo espaço de tempo em que você passa por ele. E a maioria dos prédios hoje não consegue sequer isso. Você sabe que para Brasília houve um concurso de arquitetos, né? Para quem que faria o projeto da cidade. E foi um concurso internacional, arquitetos de todo mundo. E o projeto vencedor foi o projeto dos irmãos Roberto. O Niemeyer deu um chilique, ele era o presidente do júri. O Niemeyer deu um chilique, dizendo que só aceitava o plano do Lúcio Costa, e viraram a mesa. 2 dos jurados se recusaram a assistir a cerimônia de premiação e tudo mais, mas Brasília era para ser uma cidade em que se andava a pé. Se tivesse ganhado o prêmio, se tivesse ganhado o projeto que... O do Lúcio Costa era o pior projeto. Era o pior projeto no sentido do mais amador. Enquanto os outros projetos... Tipo, desenhar uma cidade é uma coisa séria, né? Enquanto os outros projetos eram uma coisa assim... um livro explicando proporções, explicando isso, explicando... Tipo, havia um imenso esforço de pensar uma cidade. Tem aquela coisa romantizada, Lúcio Costa desenhou num papel de pão e tudo mais. Nota-se. Nota-se. Criou uma cidade que é uma cidade stalinista, né? Que é uma cidade para não ter aglomeração popular, para as pessoas não andarem na rua. E é o grande drama de Brasília, né? Para todo mundo, que é a coisa de... Não é uma cidade para você
andar na rua. Olha, cidade para... eu odiei num grau que eu nunca vou conseguir exprimir em palavras. Eu não poderia, eu não dirijo. Eu sou um pote até aqui de mágoa. Com essa porcaria. Cora, você morou em Brasília antes de eu nascer, Cora. Eu sei, pois é. Isso quer dizer que tem uns 50 anos. Pois tem, exatamente. Mas você vê quanto ódio essa cidade conseguiu incutir. Que era uma cidade... Olha aqui, você consegue imaginar um arquiteto que constrói uma cidade? Quantos arquitetos no mundo tiveram essa chance de construir a sua própria cidade? E aí você não morar lá? Enfim, não vou começar por aí, mas o que eu quero dizer... O Costa fez a Barra da Tijuca também. Pois é, né? Olha aqui, o que eu vou dizer é o seguinte, é que esse livro é muito interessante, é muito bom de ler. Eu fiquei interessado. Está aqui o Deus do tédio. Le Corbusier. Le Corbusier. Ele, no entanto, reconhece que Le Corbusier tem coisas bonitas, porque, de fato, tem aquela catedral dele, né? Uma igreja, aquela igrejinha que ele fez, que tem espaços bonitos e tal. Mas as consequências mundiais são medonhas. E esses postulados da arquitetura modernista são horrendos. Não foram feitos para trazer felicidade para os seres humanos. E eu acho que é uma forma muito egoísta de pensar a arquitetura, você achar que dentro você resolve com ar refrigerado e que na parte de dentro você dá um jeito e a parte de fora pode ficar de qualquer jeito. Que você pode agredir as cidades de tal maneira que ninguém quer olhar para elas. Não. Sabe? Não se trata de a pessoa gostar só de prédios antigos ou só de prédios contemporâneos. Isso não vem ao caso, porque quando você faz pesquisas de quais são os prédios mais bonitos do mundo, sempre tem 2 ou 3 contemporâneos que entram na jogada, sabe? Na Inglaterra, na França, em todos os lugares. A pirâmide do Louvre, por exemplo. Você tem coisas contemporâneas, coisas modernas que são boas. Mas, de um modo geral, a cidade moderna não foi feita para afagar o olhar humano. Eu acho que essas coisas contemporâneas já não são mais consideradas modernismo, né? Eu acho que é uma coisa... Não, essa geração do Calatrava já é uma coisa... Não, acho que isso já é outro departamento, e você vê que vai na direção contrária. Que já são construções muito interessantes. Eu acho o Museu da Manhã uma graça. Mesmo quando você acha esquisito, mas ok. É uma coisa interessante. Não, mas o Calatrava eu gosto. Você para e olha, você diz assim, que interessante isso aqui. Né? Maravilhoso. Você tem prédios hoje que você diz, que coisa curiosa isso aqui. É isso que um prédio tem que ter. Ele tem que te oferecer generosamente alguma coisa ao olhar. E é isso. E esse livro, super presente de Natal para todas as pessoas que implicam com a arquitetura modernista, para todas as pessoas que gostariam de viver em cidades mais humanas. É uma bela pedida. Está vendo aqui? Deixa eu ver. É da editora Olhares. Eu vou te dizer quem fez a tradução. Foi a Priscila. Peraí. Priscila Adachi. Está aqui. Humanizar, um guia para construir o nosso mundo. O nosso mundo. O Alain de Botton considerou uma obra-prima. Eu gosto do Alain de Botton. Eu achei interessantíssimo, achei a argumentação muito boa. Há coisas que você pode discutir, evidentemente, claro, tudo você pode discutir, mas ele tem, inclusive, a ideia de que um bom prédio deve ser agradável em 3 planos diferentes. No plano da cidade, que é quando você está a 40 metros ou mais,
no plano da rua, ou seja, 20 metros, e no plano da entrada da porta. Tá bom. Tá certo, né? As proposições dele são muito boas e, naturalmente, ele tem encontrado muita resistência de arquitetos ao seu livro, e todos estão gritando muito como ele não é arquiteto e como ousa um não arquiteto dar esses palpites e isso e aquilo, mas ó... Humanizar. Humanizar. Muito bom. Muito bom.